Tudo bom, turma? Sejam bem-vindos de novo aqui a mais um bloco da nossa aula. Então, a partir daqueles dados lá, eu peguei aqui, por exemplo, esse mapa solarimétrico aqui do Brasil, do Pereira 2006, tá? Ele traz aqui, então, um mapa solarimétrico da radiação solar no plano inclinado, no plano ótimo de cada região, para o ano, né? Ao longo de um ano, o valor médio, né, que você consegue verificar. Os valores mais escuros são radiações menores, os valores mais claros, radiações maiores. Você pode perceber que tem uma região bastante característica aqui, que é o que eles chamam de cinturão de fogo, que é onde a radiação é maior, que é o interior do estado de Goiás, Minas Gerais, interior recôncavo baiano, recôncavo pernambucano também, tá? Interior do Piauí, então essa região aqui tem uma radiação mais intensa, tá? E aqui uma comparação, só para fins assim, qualitativos, em relação à Europa, por exemplo. Você pega a região da Alemanha, essa região aqui, se você for fazer uma comparação, a Alemanha, em termos de radiação global, ela é muito menos favorecida do que o nosso país, onde você pega aqui, tá? Lembrando que aqui são gráficos diferentes, tá? Aqui é quilowatt-hora por metro quadrado, esse outro aqui é quilowatt-hora por quilowatt de pico, né? Mas aqui também tem o quilowatt-hora por metro quadrado. Então, você percebe que é muito menor. E nem por isso a Alemanha fica para trás em energia solar. Então, assim, o Brasil tem um potencial muito grande. Aqui é a irradiação direta, tá? Normal direta. E aí fica bem característico aqui o tal do cinturão de fogo que eu falei para vocês. Que pega praticamente todo o estado de Goiás. Bom, pessoal, então agora vocês já são especialistas, já conhecem os instrumentos de medição, já sabem onde buscar os dados, os mapas solarimétricos, quais são os cuidados que vocês precisam tomar, né? Primeiro, você precisa tomar cuidado com a fonte desses dados, tá? Então, onde eu consigo pegar várias fontes diferentes, das quais eu já citei para vocês. Além dessas fontes que eu já citei, existe também programas, tá? Que soltam, já tem esses mapas solarimétricos embutidos como sua base de dados. Então, você tem vários, você tem o Sandata, você tem, né, ele usa a base do Sense Solar, tá? Você consegue acessar esse programa Sandata através do site do Cresesb. Você tem, né, nacionalmente falando, você tem o Radiasol 2, que é um programa desenvolvido pelo LabSol, da Federal do Rio Grande do Sul, que ele usa como base o SUERA, tá? E também utiliza interpolação para fazer o Atlas Brasileiro de Energia Solar. Então você consegue utilizar, aqui está a cara, né, desse Radiasol. Vale bastante a pena depois vocês entrarem no site, procurarem aprender a trabalhar nesse programa. E aqui alguns outros programas, tá? Aí tem o Meteonorm também, é um software suíço, só que ele é comercial, é pago. Então você tem o Sonda, Inmet, Suera, SolarData, você tem o PVSol, o PVSys. Então tem uma série de programas aí encontrados. A recomendação que eu faço é, se você vai trabalhar com o setor, vale a pena você adquirir uma ferramenta dessa, tá? Aí você tem algumas que são gratuitas, uma delas a gente vai estudar aqui na nossa disciplina, que é a do NHEL, o SAM, mas existem também plataformas que são pagas, tá? Então vocês valem a pena fazer uso dessas ferramentas, que elas vão te auxiliar muito, bastante. Então vamos lá, pessoal. Então, falando em radiação agora, né? Então nós vimos que a radiação ela é muito importante e é importante eu conhecer qual que é a parcela minha de radiação global e qual que é a parcela de radiação direta. Por que disso? Então vamos pegar um exemplo básico aqui, né? Eu tenho aqui três condições de painéis, tá? Um painel no plano horizontal, a 0 grau,
um painel inclinado formando uma normal com a radiação direta e um painel inclinado em uma angulação qualquer. Qual que é a diferença das três condições aqui, pessoal? Então vamos lá. O ideal, turma, sempre quando a gente fala em painel fotovoltaico, é que este painel, ele consiga receber a radiação em seu plano horizontal. Então aqui a radiação global GB, ela está chegando no plano horizontal. Então é essa radiação é que eu estou mais interessado, tá? O problema é que isso ocorre durante quanto tempo no dia? Durante uma pequena fração de período. Se o seu sistema solar fotovoltaico é um sistema fixo, é uma pequena fração de período no dia que ele vai estar nessa condição aqui. Na maior parte dos casos, ele vai estar em um ângulo qualquer, a exemplo desse aqui. E aí, a partir do momento que ele vai para esse ângulo qualquer, esse painel ele passa a produzir menos energia, tá? Então, basicamente, o cálculo é feito dessa forma aqui. Então, a minha radiação aqui vai ser função de quem? Da radiação que chega em função do cosseno desse ângulo θ, tá? Que é o ângulo de inclinação do painel em relação à normal do raio direto, tá? Mas aí eu tenho uma outra componente também que eu preciso levar em consideração. Qual componente é essa? Por exemplo, se o meu painel ele está no plano horizontal. Se ele estiver no plano horizontal, eu sei que a normal vai ser a quanto? A um θ azimute, né? Um ângulo azimutal de 0 grau. Mas aí, a partir do momento que o raio se movimenta, eu passo a ter esse θ azimutal. Então, você tem essas duas formas de calcular. A radiação global horizontal, em função do θ azimutal, tá? E a radiação no plano inclinado, em função da inclinação do painel. Então, são duas considerações que precisam ser feitas. E aí, a radiação global que chega no painel vai ser a soma dessa minha resultante, né? Que é a radiação direta mais a radiação difusa. Aí a radiação difusa ela pode chegar de qualquer ângulo, tá? Qualquer ângulo. É uma parcela bem menor, naturalmente, mas precisa ser considerada. Então aqui só para ilustrar esses dois casos que eu falei para vocês. Então são dois casos que a gente precisa considerar, um no plano horizontal, a variação do raio solar em relação ao azimute, tá? Ao 0 grau, ao normal ao painel. E se esse painel estiver no plano inclinado, qual é a diferença do raio solar em relação à normal do plano inclinado, que é o ângulo θ, tá? Então são duas características que precisam ser levadas em consideração. Bom, pessoal, por que isso tem que ser levado em consideração? Por causa da característica de latitude e longitude e a movimentação relativa do Sol em relação à Terra. Então, nós sabemos que a Terra realiza dois movimentos, né? Um é a rotação e o outro é a translação. Mas, naturalmente, isso impacta no posicionamento relativo do Sol em relação à abóbada terrestre. E, naturalmente, isso vai impactar no posicionamento do raio solar em relação ao nosso painel solar fotovoltaico, tá? Então, são duas características que a gente tem que levar em consideração. Então, lembrando, né, latitude seria a posição em relação ao Equador, caminhando para o Polo Norte ou o Polo Sul. Quanto mais próximo dos polos, maior é a latitude, quanto mais próximo do Equador, menor. E a longitude a partir do meridiano de Greenwich, né? Então, no ângulo 0 grau do meridiano de Greenwich, girando no sentido horário, você vai até 180 graus positivos, ali caminhando para o lado da Ásia, ou 180 graus negativos, caminhando ali para o lado da América do Oeste, tá? Bom, pessoal, e qual é o impacto disso? Isso vai impactar em várias grandezas. Uma dessas grandezas que é impactada é o ângulo horário, tá? Também conhecido como ângulo horário solar. Como que esse ângulo horário solar ele pode ser calculado? Então, ele pode ser calculado por essas duas equações aqui, uma mais básica e uma mais elaborada, tá?
Basicamente, ele leva em consideração que você pega o período em que você tem sol. Se você for analisar, esse período ele vai das 6 da manhã às 18 horas e compreende um período de aproximadamente 180 graus, tá? Você tem 180 graus dividido por 12 horas, ou 360 graus dividido por 24 horas, você vai chegar aqui, cada hora vai equivaler a 15 graus, tá? E aí, a partir disso, considerando que o nosso 12 graus, 12 horas é a nossa referência, você vai incluir aqui a sua hora solar, tá? A sua hora do dia. Então, por exemplo, ó, 7 horas da manhã. Qual que é o ângulo meu? Então, 7 horas da manhã vai ser 7 menos 12, vai dar quanto? 7 menos 12 vai dar menos 5. Menos 5 vezes 15 vai dar aproximadamente, né, menos 75 graus. Tá aqui o nosso ângulo, menos 75 graus. Considerando que aqui é 0 grau, sentido horário caminha para cá, né, positivo, sentido anti-horário caminha negativo, tá? Então, isso aqui é importante. Qual que é o melhor horário? Qual que é o horário solar ótimo? Com o ângulo 0 grau, tá? E aí você consegue ver, a partir da hora do dia, qual que é o ângulo horário W do Sol, tá? Então, isso aqui é importante. Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco para falar a respeito da declinação solar. Até lá!